Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto de quarta-feira. Culto que nós temos levado a palavra do nosso Senhor. Temos trazido à casa de cada irmão aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração de uma forma de ensino da palavra. Chame sua família nesse momento. Vamos juntos buscar a face de Deus. E eu creio, queridos, que a forma que o Senhor tem nos dado de ensinar a palavra, muito importante isso. Mateus capítulo 5, Jesus chega a um determinado lugar e diz o texto que ele ensinava as multidões. Queridos, é muito sério isso, porque quando nós não temos o conhecimento, quando nós não temos o ensino, a educação, nós acabamos nos corrompendo. Sem conhecer a palavra, o povo sofre, o povo fica em dificuldade. É muito fácil, querido, nós usarmos textos que nós decoramos e esses textos serem apenas uma palavra na nossa boca. Mas muito mais eficaz é se esses textos começam a fazer vida em nós. E nessa noite eu quero te convidar para você me dar um pouquinho do seu tempo durante essa quarta-feira. E eu quero trazer uma palavra, e a qual você já viu o título dessa ministração, uma palavra que Deus tem falado de uma forma muito forte no nosso coração. Mas ao mesmo tempo que Ele tem ministrado ao nosso coração, nós temos passado para você essa palavra. Muitas vezes essa palavra, pelo correr do dia a dia, ela se torna uma palavra que para alguns não é compreensível. Porque, querendo ou não, nós andamos contra o sistema que tem sido implantado. Do que o senhor está falando, pastor? Queridos, hoje você ouve algumas pessoas e há uma corrente no mundo, há um grupo de pessoas que tem se apego ou tem se apegado naquela questão de que a nossa mente ela tem algo especial e com a nossa mente, com a forma de mudar a nossa forma de pensar, não como a Escritura fala, mas sim no sentido de que o homem tem um poder nele. Queridos, para você entender, eu sou uma pessoa que tem 50 anos de idade. Na década de 80, 90, houve um explodir de um pensamento também nessa forma de que a mente ela tinha um poder tão grande, que aquilo que nós mentalizássemos, nós alcançaríamos. E nós vimos que não é assim. Porque a maioria das pessoas que falava isso, hoje em dia, nem existem mais no sentido de que se perderam, o ensino delas se perdeu, a forma que elas falavam se perdeu. E hoje há uma tentativa muito grande de algumas pessoas de que, novamente, o ser humano tem o poder de transformar-se. Quero que você venha comigo para a palavra de Deus. Você já leu aí no nosso título da mensagem, Louca Pregação. E eu quero embasar isso num texto da palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo ele está pregando ao povo de Corinto. Você pode ler isso melhor se você ler lá em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo começa a fazer uma pregação a esse povo. Um povo, querido, que tinha várias doutrinas e eles tinham vários pensamentos porque eles vinham de uma continuação ou de um correr daquilo que já estava se falando há muito tempo dentro de Roma, dentro da Grécia, dos pensadores, tudo aquilo que você que já estudou isso sabe. Mas aqui o apóstolo Paulo ele vai a eles e o capítulo 1 de 1 Coríntios ela é uma instrução muito séria que às vezes, o capítulo 1, 2 e 3 de Coríntios, às vezes quando eu leio, eu me apego a algumas coisas que nós estamos vivendo aqui hoje, no nosso tempo, no nosso momento contemporâneo, vamos dizer assim. Principalmente o capítulo 3, se você ler, você vai ver a forma muito séria que a igreja do mundo hoje vive. Mas eu quero me ater, queridos, nesses primeiros versículos ou o final desse capítulo 1. Capítulo 1,
versículo 17. Você pode procurar na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque Cristo não me enviou para batizar. O apóstolo Paulo, ele estava argumentando que a forma como o Senhor tinha dado para ele trabalhar com aquele povo não era só pelo batismo, pela simbologia. Entenda isso, querido. A pregação, ela tem um objetivo de levar o homem a uma nova vida. E o batismo é a porta, é quando você diz a todas as pessoas: eu compreendi Cristo em mim e por isso eu decido por Cristo Jesus através da morte simbólica e ressurreição por através do batismo. É uma coisa que a gente pode até falar em uma outra ministração, mas é importante eu salientar isso. E aí o apóstolo Paulo diz isso: o Senhor não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Querido, a compreensão que o apóstolo Paulo começa a dar aqui, ela é muito interessante. Aí nós começamos a compreender por que é loucura, ou por que é louca a nossa pregação. Porque, querido, nós estamos dizendo que não é pela sabedoria do homem, e o apóstolo Paulo vai nos mostrar melhor isso aqui, não é pela forma como o homem faz, mas é pelo ato de Cristo. E aqui, queridos, eu quero nessa noite embasar ou fundamentar ou continuar fundamentando algo que nós temos falado. Cristo como centro. Cristo como a coisa principal. Querido, não é pela forma que nós sabemos as coisas, não é pela forma que nós conduzimos muitas vezes as coisas, porque nós conversávamos em um grupo essa semana de que como Deus tem sido bom conosco, misericordioso. E o interessante é que não é pelos nossos méritos muitas vezes, apesar de eu compreender, queridos, que a nossa vida em disciplina, ela traz um benefício para nós. Mas não é essa disciplina que tem trazido benefício sobre nós, mas sim a grande misericórdia do Senhor sobre cada um de nós. Vire para a pessoa que está do teu lado, eu diria, se eu estivesse no culto da igreja, e diria para ela: foi o Senhor que te escolheu, não foi você que escolheu a Ele. E é incrível, querido, porque é o Senhor que tem nos escolhido para nos amar. Ele nos apresentou a sua palavra. Por mais que algumas pessoas elas corram e digam: eu aceitei Cristo. Não, foi Cristo que se apresentou a nós. Foi a forma de amor dele que nos tirou do fundo do poço e nos colocou num lugar de amor. Há um irmão muito querido, um irmão de Juí, o Jesse, e eu lembro sempre de um culto, volta de encontro, que o Jesse testemunhou. Isso até está na internet, até esse testemunho dele, ele colocou esses dias, e ele dizia assim: cara, eu estava no fundo do poço e veio uma corda, e essa corda eu olhei e disse assim: cara, ou me agarro nela e subo e saio desse fundo de poço, ou eu acabo me enforcando. E parece uma coisa louca, querido, mas foi isso que tirou ele de uma vida de droga, de uma vida de sofrimento e trouxe para ele uma família que é bênção, filhos. Isso tudo, querido, é o grande amor de Deus por nós. Nessa noite você pode dizer: cara, é uma loucura mesmo, Deus me transformou. E como eu sempre gosto de falar, querido, quantos que estão nos vendo agora aí no YouTube disseram: jamais vou escutar uma pregação, e hoje você sempre vai assistir os nossos cultos e dizer: cara, como Deus foi bom comigo. Continuação do texto diz assim no versículo 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou
absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio da absurda pregação. Nessa tradução diz, e uma outra tradução diz, pela loucura da pregação. E eu enfatizo nessa noite, pela louca pregação. Pois enquanto os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Querido, quando o apóstolo Paulo ele lança esse pensamento, nós ao mesmo tempo que lemos ele, nós podemos nos perguntar, mas o que ele está querendo falar? Querido, o mundo hoje procura compreender as coisas. E, no entanto, a vida, a forma de solução da vida, ela é simples. Ela está na cruz do Calvário. Ela está na forma como Jesus se entregou por cada um de nós. Evangelho de João, capítulo 3, 16, um texto que não cansamos de pronunciar e o mundo não cansa de pronunciar ele, mas às vezes não notamos a grandeza desse texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Querido, esse ato de dar o Filho à morte por cada um de nós parece uma coisa louca. Como uma cruz no alto de um monte, um homem que pregava ao contrário do que as pessoas naquela época esperavam dele, porque, querido, você pode observar isso de uma forma melhor por aquilo que a gente tem pregado nos últimos dias, porque o nosso objetivo, a nossa missão, a gente fala isso no domingo, a nossa missão ela é maior do que aquilo que a gente desempenha diante das pessoas daqui a pouco. Eu posso ser um médico, eu posso ser uma pessoa de um alto escalão e pensar, puxa vida, é isso que faz a diferença. Não. O que faz a diferença é quando Cristo dentro de mim é apresentado para as pessoas. E eu até anotei aqui algo que a gente tem trabalhado e vai trabalhar nesse mês de outubro, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, porque eu entendo, querido, que esse é um dos textos que mais fala para o nosso caráter. O mundo de hoje procura pessoas dinâmicas, pessoas que possuam resiliência, pessoas que façam a diferença. E eu digo para você, o mundo precisa de Mateus, capítulo 5, nos primeiros versículos que diz, humildes, que fala de pessoas misericordiosas, que fala de pessoas que procuram justiça. O mundo hoje procura pessoas, e aí, queridos, eu gosto de brincar com isso, pessoas que mudem sua forma e o seu mindset e não sei o que. Cara, eu só digo uma coisa para você, busque conhecer Jesus na totalidade do que ele é. E você vai compreender que o teu coração, ele vai viver em uma humildade, em uma forma tremenda de vida. Querido, a cada dia as pessoas elas buscam um correr por coisas, por cursos, por pensadores, por treinadores de emoções. E o que precisamos? Mateus capítulo 6. Entra no teu secreto e o teu Pai que te ouvirá no secreto te recompensará diante de todos. E isso, querido, não é para que nós venhamos a nos exaltar, porque antes em Mateus 5 nós falamos que a humildade é um princípio. A humildade, ela vai me ensinar algo muito sério. A gente estava lendo em um grupo também essa semana, Romanos capítulo 2, que fala, quem és tu para julgar alguém? Será que a forma de julgamento que tu tens não nota que aquilo que tu falas do outro, você mesmo está cometendo? E é incrível, queridos, que quando eu encaixo alguns textos da Bíblia, ou melhor, eu compreendo a Bíblia, não pela minha sabedoria, mas pelo poder do Espírito Santo que foi dado por através do quê? Da cruz.
Eu compreendo grandes coisas que me fazem entender que esse Deus, ele é tremendo, que ele me ensina essa humildade, que ele me ensina essa forma de buscar a justiça. Mas pastor, o senhor pregou em alguns dias atrás que a verdadeira justiça ela vai vir quando Cristo voltar. Exatamente. Mas hoje trabalhamos para que nós possamos ter um lugar diante dele quando ele voltar. E esse lugar, querido, vai nos fazer restaurar todas as coisas. E a grande compreensão, a verdadeira compreensão das coisas vai aparecer de uma forma muito mais eficaz dentro de nós. Nesse tempo, para que possamos projetar o tempo futuro. Queridos, quando eu escrevi essa palavra, eu me deparei com algo tremendo, lá em Mateus 5 também. Nós somos sal da terra. Somos nós que damos o gosto para que seja, de uma forma especial, as pessoas possam experimentar algo. Não adianta, querido. A cruz de Cristo, ela é muito maior que qualquer ensinamento. A cruz de Cristo me leva a um patamar de uma compreensão que às vezes eu próprio jamais poderia ter. E não importa que o meu QI seja elevado, não importa que eu tenha estudado tudo, mas se eu não tiver a cruz como base da minha vida, a saber, Cristo, como poderei viver uma vida que vale a pena ser vivida? João 10:10. Mas eu compreendo que em Mateus 5 também diz que nós somos luz do mundo. E em uma pregação eu falei há um tempo atrás, nós precisamos clarear, querido. Clarear a vida das outras pessoas. Não seja você o objeto que impede que a luz vá às outras pessoas. Explane, coloque Cristo, não pela sua forma tão boa de pregar, mas pela louca pregação de que Cristo mudou meu viver, porque eu aceitei Ele. É tão simples, querido, mas tão eficaz e verdadeira essa pregação, que eu leio Mateus capítulo 7, que diz que quando eu julgo, a mesma medida que eu julgo vem sobre mim. Então, quando eu tenho um coração diante de Deus, eu posso compreender algo muito maior, que é esse Deus fazendo diferença no meu viver, fazendo diferença a cada dia, não mais na forma como eu vivia sozinho. Essa palavra é para você que está se sentindo só. O Espírito Santo de Deus, por através da cruz, a louca pregação, a cruz de Cristo que muda todo o nosso ser. O Espírito Santo está do teu lado. E querido, há algumas pessoas que os nossos vídeos têm chegado e elas têm tido dificuldade na sua vivência. A depressão tem tomado conta, algumas coisas que são do ser humano, doenças, problemas. Eu quero te dizer, a cruz do Calvário, a cruz a qual Cristo foi pregado, para alguns escândalo, para outros maldição, mas para aqueles que dizem, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, e eu creio em Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher, mas ele veio a ser figura humana que venceu todo o pecado, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia para me dar vida. Vida que vale a pena. Uma louca pregação que me transforma em uma pessoa que vai experimentar a coisa mais tremenda que a humanidade sempre quis. Um encontro verdadeiro com Cristo. Que nesse tempo, querido, nós venhamos a compreender isso, que apesar de muitas vezes nós nos acharmos os menores, nós nos acharmos tão pequenos e às vezes perguntarmos, será que o que eu estou falando está movendo o coração de alguém? Queridos, quem dá o selo, a chancela, é Cristo Jesus. Quero te levar nessa noite a um último pensamento. Os irmãos estavam diante do Cristo morto
o objeto da esperança deles, a voz daquele que tinha ecoado nos montes ensinando uma verdade, morreu. E eles colocaram Cristo em um túmulo e selaram e colocaram 2 guardas para dizer que não venham a nos enganar porque ele prometeu algo ao 3º dia e nós não compreendemos. Ali foi colocada uma pequena esperança. E quando se menos esperava, a pedra rolou e os discípulos que chegaram para ver o Cristo morto não o acharam mais na tumba. Porque esta louca pregação fez aquele que era, que é e sempre será o nosso Rei maior. E a palavra do nosso Senhor diz que no final de todas as coisas ele vai voltar em um cavalo branco, cheio de poder, para buscar a sua igreja. E dessa igreja ele fazer um novo tempo, uma restauração de todas as coisas. Que nessa noite, por mais maluca que seja a pregação que eu trago para você, você possa dizer: eu creio no Cristo da cruz, no Cristo que ressuscitou, no Cristo que voltará. Maranata, ora vem, Senhor, porque eu creio no teu amor. E a diferença de tudo isso, querido, vai redundar em uma só coisa: Cristo, o nosso amado, sendo vitorioso. Querido, temos falado nessa semana, por através do nosso grupo do WhatsApp, também no Instagram, temos trazido curiosidade dos 4 evangelhos. E a gente falou na terça-feira, se não me engano, sobre o livro de Mateus, que fala estamos falando das faces que Jesus mostra nos evangelhos, e a gente falou de Mateus. E a face de Mateus é que mais me chama a atenção. E é claro, eu estou falando do 4, então eu não vou falar dos outros que a gente vai falar. A gente falou só de Mateus e Marcos. Mas a face de Mateus me chama a atenção muito forte. É a face de um leão, um Jesus que foi à guerra, mas voltou vitorioso. Que nesse tempo nós possamos compreender isso, querido. Um Cristo vitorioso, um Cristo que faz a diferença. Loucura de uma pregação que o mundo diz: não dá. Eu quero te dizer, Cristo faz a diferença. Que nessa noite você possa querer isso, querido. Que nessa noite você possa querer Cristo no teu coração e possa querer mudar a tua história por através dele. Quero orar contigo, quero abençoar a tua vida, quero te pedir que o amor do Senhor esteja sobre o teu coração, quero pedir que o amor dele faça diferença na tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Feche teus olhos, quero orar com você, quero pedir para que ele venha de uma forma especial e toque a tua vida. Pai, que a tua paz e a tua graça, Senhor, venham falar conosco nessa noite. Que, Senhor, a louca pregação do Evangelho para aqueles que não conhecem, Senhor, é a luz do mundo para muitos, Senhor. Porque alguns eles pensam que a sabedoria vai trazer a eles uma transformação, uma mudança, vai trazer algo especial, que a vida deles vai ser transformada, mas nós sabemos que não. É só por através de ti que todas as coisas se restauram, se equilibram e se colocam em um lugar de verdade. Que o teu amor, Senhor, venha de uma forma especial. Nós queremos nessa noite, Senhor, repreender toda doença. Não importa o tipo de doença que a pessoa que está nos ouvindo tenha nessa noite. Problema no coração, problema no pulmão, problema no rim, problema de visão, problema de audição. Não importa a situação difícil que essa pessoa está vivendo, nós cremos que Cristo Jesus é a solução para todas as coisas. E não importa se o problema é na mente, a depressão, o desânimo, eu não sei o que abateu essa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que ela saia dessa situação e possa sentir o amor de Cristo
fazendo a diferença. Eu oro por esse casal, Senhor, que daqui a pouco pensou em separação, que o amor de Cristo cele o amor no coração deles novamente e que, Senhor, de uma forma especial, nós vejamos que por mais que as pessoas dizem que estamos ficando loucos por crerem única e exclusivamente em Jesus, essa é a verdadeira solução para todas as coisas. Senhor, que a tua paz venha, que teu amor faça a diferença e que nós possamos compreender que a humildade, a misericórdia e a busca pela justiça nos farão ser sal da terra, luz para o mundo e nenhuma vez, Senhor, dessa forma, o nosso julgamento, Senhor, será um julgamento que nos fará sofrer por através daquilo que pensamos, mas sim, Senhor, a tua paz fará a diferença em nome de Jesus. Querido, importante nessa noite, quando nós terminarmos essa pregação, você refletir o quanto Cristo tem feito por você. E não é loucura dizer que a solução está nele. Que esta louca pregação chegue a muitos lugares e faça a diferença. A coerência do evangelho está na loucura da pregação. Importante isso, querido. Quero salientar a importância, querido, de você estar se inscrevendo no nosso canal, de você estar enviando o nosso vídeo a outras pessoas, para que nós possamos aumentar o número de inscritos, para que possamos, querido, fazer novos trabalhos. Os projetos que temos por através do canal são para alcançar o maior número de pessoas que nós pudermos. Mas você é nosso agente para isso. Quero também salientar, querido, a importância de você estar dizimando, ofertando. Queremos continuar com os nossos projetos. Temos trabalhado nas últimas semanas, querido, em algumas questões para melhorar toda a nossa estrutura, mas para isso, querido, você é o nosso principal alvo no sentido de estar entendendo a importância da contribuição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te leve em paz. Como eu falei, quero salientar mais uma vez, mande esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder e que a bênção do Senhor fique sobre você e repouse sobre todos aqueles que você ama e que de uma forma especial você possa entender que o Senhor tem feito a diferença. Domingo, você é nosso convidado para estar conosco em um dos nossos cultos presenciais ou aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém, amém e amém.